Olá, quintos anos! E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Agora, neste vídeo faremos a correção das páginas 17 a 20. Então, vamos lá. O nono quesito é a palavra que deveria ser identificada no texto é a palavra suando, tá? Então, esta aqui, ó. Aliás, soando, ok? No caso, soando com O, vem de soar, de som, tá? Referente a som. O exemplo é o sino soou à meia-noite. Então, ele badalou, ele tocou, ele fez barulho à meia-noite, tá? Soando é de som, de soar, algo sonoro. E suando com U é de suor. Então, no caso, como ela disse que as mãos dela estavam transpirando, ela deveria ter usado a palavra suando e não soando, tá? Então, a letra B ficaria: as aventuras do professor Aronnax e do Capitão Nemo me deixaram com as mãos suando de nervoso em alguns momentos. O 10º, ao perceber a dificuldade de Marina com a escrita de algumas palavras, a professora separou então frases do livro que a menina estava lendo para que praticasse o uso das letras O e U. Então, para ler e completar, tá? Então, em sua trajetória, o submarino Nautilus iria costear o litoral da ilha Crespi. Então, costear é de chegar à costa, tá? Ou seja, chegar à beira ali, chegar à beira da ilha, tá? O submarino Nautilus possui uma biblioteca sortida. Sortida com O vem de variado. Igual quando a caixa de bombom lá, que vocês já devem ter visto, bombons sortidos, quer dizer que tem bombons de vários sabores, tá? A letra C. No início da história, Aronnax acreditava que o submarino Nautilus era um monstro marinho com mais de 25 metros de comprimento. Então, comprimento com O vem de extensão, vem de metragem, tá? Então, ela estava dizendo o tamanho dele. Então, é comprimento com O. Com U, ao encontrar o professor Aronnax, Conselho e Ned Land, o Capitão Nemo foi educado e cumprimentou. Cumprimentou vem de saudar, tá? Vem de você ser educado com alguém lá, cumprimentar. Letra E. A ação dos governantes para combater o monstro que ameaçava os mares não surtiu o efeito. Surtir quer dizer que não acabou trazendo o efeito, tá? Então, surtir é de trazer, tá? E uma das perguntas que o Capitão Nemo gostaria de fazer ao professor Aronnax era quem iria custear. Custear vem de custo, ou seja, de valor, tá? O quanto ia valer ali, quanto ia ter que pagar. Então, no 11º, os dois pronomes demonstrativos que aparecem é o pronome esse e o pronome aquelas, tá? A letra B, então, esse tá se referindo ao capacete, né? Ó, fazendo relação esse capacete, ele tá mostrando o capacete. E aquelas tá se referindo a luvas. Então, o primeiro que aparece, no caso, né? Sugestão de respostas poderia ser o contrário também. Então, quem colocou o contrário aqui não tem problema, tá? Por exemplo, poderia ter colocado aqui o esse, aqui o aquelas, e aqui o 2 e aqui o 1, tá?
né? Poderia inverter aí sem problema nenhum. Então, aquelas refere-se a algo próximo, refere-se a algo distante das duas personagens, a que fala e aquela com a qual se fala. Então, quando o pronome demonstrativo aquela sempre se refere a algo que está distante de quem está falando, eu estou mostrando algo para a pessoa que está do meu lado. E aquele objeto está longe de mim e está longe da pessoa. Então, utiliza-se o aquela ou aquele, aquelas ou aqueles. Se o objeto está algo próximo ao personagem com o qual se fala, ou seja, a pessoa está do meu lado e eu quero mostrar algo para a pessoa, eu uso o esse, tá? Aí leia o texto, né? Era para vocês completarem. No caso, é esta fotografia que estou segurando, ou seja, quando o objeto está perto de mim, utiliza-se o esta, tá? Nesse caso aqui, o objeto estava perto da pessoa que eu estava falando, ok? Então, utiliza-se o esse ou essa. Esta fotografia, ou seja, ela tá aqui comigo, que eu estou segurando, ou seja, o objeto tá comigo, tá perto de mim, tá? A letra B, então, olhem, o que é aquilo? Porque ele tá mostrando, como eles aterrissaram na Lua, acabaram de chegar, eles escutaram o estrondo, ou seja, aquele estrondo, aquele objeto que eles não sabiam, não identificaram o que eram, estava longe deles, que eles acabaram de chegar. Letra C. Sebastião, piloto, informou aos colegas: isto aos meus pés é uma parte do motor que despedaçou. Então, isto, agora ele utilizou o isto porque o objeto está próximo a ele, que está falando, está no pé dele, tá? Então, é isto. Ok? Então, vamos ao 13º. Então, o 13º ficou o seguinte: antes de entrar na máquina do tempo, precisei beber um líquido claro, que se encontra em um frasco pequeno de bocal. Então, quando se refere à boca de uma garrafa, de algum objeto, né? A garrafa, geralmente, enfim, do copo é bocal, tá? Bucal vem da boca, da nossa boca, ok? Que serve para nossa boca e não a boca do objeto, tá? Então, continuando. Peguei o frasco e antes de beber, perguntei ao técnico responsável pela manutenção da máquina: o que é isto? Isto, ele utilizou isto porque o objeto está do lado dele e ele não sabe o que é. Ou seja, geralmente utiliza-se o pronome demonstrativo isto, isso ou aquilo para algo que eu desconheço, tá? E eles são chamados de pronome demonstrativo neutro, que ele se refere a qualquer coisa. Pode ser um homem, né? Pode ser um objeto masculino ou feminino. Então, esse frasco que está segurando, ele utilizou nesse caso esse, porque o objeto está do lado da pessoa que está ouvindo, tá? No caso, o outro colega lá, o parceiro dele que está ouvindo, ok? Então, esse frasco que está segurando contém uma substância que evitará que sinta mal-estar durante a viagem. Engoli o líquido de uma vez e observei a máquina que estava à minha frente. Era enorme e tinha um tubo comprido, ou seja, tamanho do tubo, tá? Ele não saudou, ele não cumprimentou, né? Ele não saudou o tubo, até porque não ia fazer sentido. Então, é comprido, com O, ok? Vem de tamanho. Então, é isso, pessoal. Feitas as devidas correções. Só para reforçar,
livros, segunda unidade, até dia 30/10, entregues na escola. Beijos e até mais.